Graça e paz, queridos irmãos, mais uma vez aqui. Antes de estudarmos, iniciarmos e terminarmos esse capítulo, eu quero te lembrar de uma verdade muito preciosa. O Deus que criou os céus e a terra se fez homem para nos salvar. Em Jesus Cristo, nós vemos o amor de Deus revelado de forma incomparável. Que o Espírito Santo abra o nosso entendimento, venha quebrantar o nosso coração e venha nos conduzir a uma experiência mais profunda com aquele que sofreu por nós, venceu a morte e hoje intercede em nosso favor. Que essa palavra encontre um lugar bem fértil em sua alma. Amém? Nós estávamos falando no vídeo anterior que Jesus, o poder dele, o sacrifício que ele realizou em nosso favor, nos deu para nós a libertação do medo, não é? Hebreus diz que muitos viviam escravizados com medo da morte, mas a gente viu que aquele que está em Cristo, embora enfrente os desafios, as dificuldades, não vive sem esperança. O cristão, nós precisamos encarar a morte não como um fim total, absoluto, mas encarar a sepultura com esperança, porque Cristo transformou a sepultura em uma esperança de ressurreição. Nós estávamos falando sobre isso no vídeo anterior, não é? Nos versículos 14 e 15. E agora a gente vai retomar nos versículos 16, 17 e 18 para concluir esse capítulo com chave de ouro. Vendo nesses versículos aqui nosso sumo sacerdote misericordioso, porque é isso que Cristo é. Vamos ler aqui os versículos 16 ao 18? Porque, na verdade, ele não assumiu a natureza dos anjos, mas ele tomou a semente de Abraão. Por isso, em todas as coisas, convinha-lhe que fosse feito semelhante aos irmãos, para que fosse um sumo sacerdote, misericordioso e fiel em todas as coisas que pertencessem a Deus, para operar a reconciliação por causa dos pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo sofreu sendo tentado, ele pode socorrer aos que são tentados. Jesus entende a nossa dor. O versículo 18 diz isso, porque naquilo que ele mesmo sofreu sendo tentado, ele pode socorrer os que são tentados. Que revelação poderosa, meus irmãos. Ou seja, Jesus ele conhece nossas lágrimas, rejeição, tentações, angústia, sofrimento emocional. Ele venceu sem pecar. Por isso ele pode socorrer os que lutam. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote representava o povo diante de Deus. Jesus tornou-se o perfeito sumo sacerdote. Por quê? Porque ele tornou-se homem. Ele viveu entre nós, ele carregou nosso pecado, ele morreu em nosso lugar, ele ressuscitou, ele intercede por nós. Hoje, Cristo ministra no santuário celestial, irmãos, em favor dos seus filhos. Amém? O capítulo 2 de Hebreus, você pode ler e reler novamente para você entender melhor, revela para nós um Salvador exaltado, mas acessível, poderoso, mas compassivo, glorioso, mais próximo. O Deus eterno, meus amados, entrou na dor humana para levar seus filhos de volta para casa. A cruz, ela prova para nós o quê? Você é profundamente amado pelo Senhor. Você é profundamente amado pelo céu. Aleluia, Senhor. Se nós pudéssemos fazer um resumo em poucas palavras de todo o capítulo 2 de Hebreus, nós poderíamos dizer que esse capítulo 2 nos ensina, irmãos, que nós não devemos negligenciar a grande salvação oferecida por Deus. O capítulo 2, ele revela que Jesus Cristo, embora superior aos anjos, ele se humilhou, ele tornou-se homem, ele sofreu e morreu para salvar a humanidade. Pela sua morte, pela sua ressurreição, ele venceu Satanás. Ele nos libertou do medo da morte.
e tornou-se nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote, capaz de compreender e socorrer aqueles que são tentados. Glórias ao nome do Senhor. O grande tema desse capítulo, sabe qual é? Cristo se identificou para nos conduzir à glória. Louvado seja Deus. Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos aproximamos da Tua presença com temor e gratidão. Obrigada porque Teu Filho não permaneceu distante da nossa dor, mas Ele entrou em nossa humanidade, carregou nossos pecados, venceu a morte por nós. Pai, não permitas que venhamos negligenciar tão grande salvação. Acende novamente a chama da oração, da santidade, da comunhão contigo. Jesus amado, nosso sumo sacerdote fiel, socorre os cansados, fortalece os abatidos, sustenta os que estão em luta espiritual. Que toda a culpa, medo, opressão venham ser quebrados pelo poder da cruz. Ó Espírito Santo, revela Cristo mais profundamente ao nosso coração. Transforma-nos à imagem do Cordeiro e nos prepara para o grande dia da volta de Jesus. No nome dele é que oramos. Amém, amém e amém.